and seas that are shaken and stirred can be calmed and broken for my regard. And through it all, my eyes are on you. And through it all, it is well. And through it all, my eyes are on you, and it is well with me. And far be it from me to not believe, even when my eyes can't see. And this mountain that's in front of me will be thrown into the midst of the sea. And through it all, my eyes are on you. And through it all, it is well. And through it all, my eyes are on you, and it is well. It is well. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and wind still know His name. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and wind still know His name. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and wind still know His name. The waves and wind still know His name.
And through it all, it is well, Lord. And through it all, my eyes are on you, and it is well with me. A hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna see in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna see in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Sing a little louder. 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 In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Senhor, nós queremos te bendizer o nome, Pai. Com tudo que temos, com tudo que somos. Clamamos a Ti para que o Senhor, em nome de Jesus, seja entronizado, Pai, não apenas nas nossas canções, seja entronizado não apenas no nosso serviço, mas seja entronizado em nosso coração nessa manhã, Senhor. Tu és o nosso Senhor. Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz aqui.
Nós precisamos sentir a Tua presença, Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos mude, que o Senhor nos molde. Pai, nós não viemos consumir um culto. Nós não viemos neste lugar para consumir a pregação. Nós não viemos neste lugar para consumir um lugar de comunhão agradável. Nós viemos neste lugar prestar culto ao Senhor. Dar ao Senhor o nosso culto. Dar ao Senhor o nosso coração. Nós viemos a este lugar dar ao Senhor. Dedicar a nossa vida no Teu altar. Nós viemos a este lugar sacrificar o nosso coração na Tua presença. E que de alguma forma ele seja agradável ao Senhor. Nós queremos, ó Deus, não rasgar as nossas vestes, mas o nosso coração diante de Ti. Nós precisamos do Senhor. Por isso nossa oração é: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Alegre o coração abatido, entristecido. Vigor traga aquele que de alguma forma se sente desanimado, fragilizado. Cura para aquele corpo, Pai, nessa manhã, que de alguma forma carrega consigo a enfermidade, que é resultado do pecado na vida do homem, na queda de Adão, Senhor. Nós entronizamos o Senhor e clamamos aqui: venha a nós o Teu reino nessa manhã. Venha a nós o Teu reino, Senhor. Seja feita a Tua vontade aqui, neste lugar, ó Deus. Porque a Tua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Em nome de Jesus. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. e o véu? O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só Pra te adorar, se Deus e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos de novo. Jesus, em Tua presença Reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois os dias Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao E o véu? coração do Pai. e o véu que separava já não
não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. estamos nós. Só pra te adorar. Só. Erga tua voz, diga isso a Ele. Diga a Ele. E fazer seu nome grande E te dar. e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós. Estamos nós aqui. Estamos. Você tem uma oração de louvor a Deus nessa manhã? Dê a Ele essa oração de louvor. Dê a Ele. Pai, nós queremos estar na Sua presença, porque a Sua presença é o lugar onde de fato nós desejamos estar. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Lugar, te entrego tudo que eu tenho e sou, e também que eu não sou. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair
sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. me deixa morar em tua. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar em tua presença. Senhor, permita isso. Diga isso a Ele, eu só quero tua presença. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me dá. Eu só quero a tua presença. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero. Sim, Deus, não quero, Senhor. Sair daqui. Eu não quero. Mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais. Sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar em tua presença. 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 Quando encontro tua presença, posso então descansar, descansar.
receber teu amor e sentir teu calor e sentir teu calor. Presença, eu amo estar em tua presença. Oh, como te amo, Jesus. Eu amo quando encontro tua presença, posso descansar, perceber o teu amor. E sentir o teu calor. E sentir teu calor. Vamos de novo. Vamos de novo. Quando encontro tua presença, tua presença, posso então descansar. Posso então receber teu amor, teu amor e sentir teu calor e sentir teu calor. eu amo estar em tua presença. Eu amo estar em tua presença. Oh, como te amo, Jesus. Eu amo estar em tua presença. Adore ao Senhor. Você tem uma palavra de adoração, Senhor? Uma palavra. Maravilhoso. Poderoso.
Dê a Ele. Dê a Ele. Dê a Ele. Espírito Santo, venha sobre nós. Espírito Santo, venha sobre nós. Venha sobre nós. Nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor. Obrigado pela tua santa presença aqui. Obrigado pela tua santa presença aqui, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Deus. Nós te damos graças, Senhor. Nós te damos graças. Nós te bendizemos. Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado por esse tempo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Vamos orar? Feche seus olhos aí, peça para Deus falar com você através da Lu. Pai, obrigado, Pai, pela vida da tua filha. Obrigado por estarmos juntos aqui como igreja. Obrigado por nos lembrar que o Senhor é Deus. E o Senhor está no controle de todas as coisas. Usa a vida da Lu para falar conosco. Traz ela convicção da tua palavra, convicção da tua presença. Traz ela temor da tua presença. E que o Senhor possa falar poderosamente através dela, como o Senhor sempre faz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos estudando nesse novo tempo na comunidade sobre oração. Na semana passada, o pastor Marcos trouxe a primeira mensagem acerca desse tema. Marcos, eu falei quem? O pastor Marcos. O meu Marcos, mas o pastor Marcos trouxe. O Marcos trouxe essa palavra. É o meu marido, o meu Marcos, é verdade. Aleluia, amém, igreja. E nós começamos a estudar a respeito de oração. E o texto bíblico que tem sido usado como referência é o texto de Mateus 6. Então, eu quero que, por favor, projeta para mim, Mateus 6, do versículo 5 ao versículo 13. Mateus 6, do 5 ao 13. Diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então,
Seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. A orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para esse dia. E perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração ela faz parte do Sermão do Monte. E era um hábito dos rabinos, Jesus era um rabino, ensinar aos seus discípulos orações simples, que pudessem ser memorizadas com facilidade. E foi isso que Jesus fez quando ele fez essa oração. Ele faz uma oração simples, em tópicos que eram importantes numa oração, de forma que os discípulos pudessem se lembrar disso e aplicar na sua vida cotidiana. E você observa, quando a gente lê, que Jesus condena um tipo de oração. Jesus condena a oração dos fariseus. Isso não quer dizer que você não poderia repetir, não quer dizer que eles não poderiam fazer os mesmos pedidos. Mas significa falar sem parar, como diz o texto. Ficar repetindo palavras sem sentido. Orações mecânicas, orações por religiosidade. Palavras que não tivessem significado além da sua própria palavra solta e lançada. E a gente observa que, no que diz respeito à oração do Pai Nosso, ela virou mesmo um jargão em muitos lugares. Às vezes você vai numa reunião de família e você, para e do nada, você vai, vamos orar um Pai Nosso. Todo mundo junta, dá a mão e ora um Pai Nosso. Às vezes na reunião de trabalho, vamos juntar aqui, vamos fazer uma oração para uma situação específica e tudo. Todo mundo se reúne, dá a mão e faz a oração do Pai Nosso. Acaba sendo algo mecânico, acaba sendo algo metódico, acaba sendo algo que é mais para confortar a nossa consciência do que, de fato, mudar a nossa vida. E foi isso que Jesus condenou. E você observa que a intenção de não repetir, ela é clara, porque não existe essa repetição da palavra, dessa oração, em outro lugar na Bíblia. Não que não há referência. Em Lucas, há citação desse texto. Mas em outro momento, que não nesse momento, você não vê que vamos aqui no jantar para a ceia, vamos celebrar a Páscoa. Jesus vai junto aos discípulos, vamos dar as mãos e vamos orar a oração do Pai Nosso. Não existe um outro momento. Certo? E quando a gente, então, observa essa oração, a partir daquilo que Marcos já começou a ensinar, a gente observa que a oração do Pai Nosso, ela tem momentos específicos e tem uma distribuição que ela é muito clara. Existe nela uma prioridade, existe uma ordem de importância. Pai Nosso que está no céu. Que o Marcos começou no último domingo. Nosso Pai, o Abba, o Paizinho, ele está no céu. E hoje eu quero aprofundar com vocês a questão de santificado seja o teu nome. Porque essa oração, ela tem uma primazia, ela tem uma prioridade. Primeiro, o senhorio de Deus, a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus. É a primeira parte da oração, santificado seja o teu nome. Venha depois do teu reino e seja feita a sua vontade. E uma segunda parte da oração, ela já fala sobre as nossas necessidades. Sobre o pão, sobre o perdão, sobre a proteção. Nós estamos na primeira parte dessa oração, que tem muita coisa para a gente aprender. Para além daquilo que a gente escreve. Eu confesso a vocês que essa oração tem, de fato, mexido comigo. Eu estou hoje quebrantada, desde casa, cedo, porque isso tem falado muito comigo. Essa oração tem falado muito comigo. Primeira coisa, irmãos, quando nós vamos orar, antes de pedir qualquer coisa,
nós precisamos ter a convicção de quem Deus é. Nós precisamos ter a convicção de que Deus é esse. E o quanto nós desejamos que Ele seja revelado através das nossas vidas. Orar, santificado seja o teu nome, significa o nome do Senhor precisa ser glorificado na minha vida. Não quer dizer que eu preciso tornar Deus santo. Porque Ele já é santo. Eu não preciso santificar a Deus. Significa que eu preciso que o nome dEle seja glorificado através de mim. Eu preciso que o nome dEle seja glorificado na minha vida. E a vida de Jesus, ela se manifestou a nós e nós conhecemos a Deus porque Ele mesmo se revela. É Ele quem nos dá a oportunidade de conhecê-lo. Foi Ele quem se revelou. A gente lê isso em 1 João, que diz que aquele que é a vida nos foi revelado e nós ouvimos. Então, por isso hoje nós testemunhamos e é por isso hoje que nós proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele se revelou a nós. E esse Deus que se revela a nós, Ele é santo. Quando a gente fala sobre Senhor, santificado seja o teu nome, a gente parte da primeira essência. Deus é santo. E eu queria que você lesse comigo Salmo 99, versículo 5 e depois o versículo 9. Salmo 99, 5. Exaltem o Senhor nosso Deus. Prostrem-se a seus pés, pois Ele foi fraco. Exaltem o Senhor nosso Deus. Prostrem-se a seus pés, pois Ele é. O texto não diz que Ele será santo. O texto diz que Ele é santo. Versículo 9. Exaltem o Senhor nosso Deus, prostrem-se em seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Ele é santo desde o início. Apocalipse 4 e versículo 8. Cada um dos seres vivos tinha 6 asas, inteiramente cobertas de olhos por dentro e por fora. Dia e noite repetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e ainda virá. A todo tempo, o livro de Apocalipse, o livro da Revelação, a todo tempo, no céu, no ambiente eterno, Santo, Santo, Santo. O nome do Senhor é Santo. É proclamado que o nome do Senhor é santo. Ele é santo. Você entende o que significa ser santo? Santo significa que todos os atributos divinos de Deus que são revelados a nós revelam a santidade dele. O que é ser santo? Ser separado? Santo é ser separado. O nome dele, ele não pode ser tratado de qualquer forma. É um nome que é santo. Mas santo quer dizer o quê? Puro. Quando a gente busca no dicionário o que significa santo, você quer dizer santo é puro. Aquele que é perfeito. Nosso Deus é puro. Nosso Deus é perfeito. Aqui nós estamos falando de perfeição moral. Não há mácula em Deus. Não há sombra em Deus. Não há pecado em Deus. Não há defeito em Deus. Não há canto escuro em Deus. A Bíblia diz que Deus não é homem. Ele não é como nós. Não há imperfeição nele. A Bíblia diz em 1 João 1, você pode ler depois, que Deus é luz. Quando diz santo, santo significa aquele que é luz e que nós ouvimos essa mensagem. Nele não há escuridão. É da essência de Deus se revelar. A luz, ela se revela. Você já esteve num lugar sem luz,
Todos nós um dia já passamos por uma queda de energia. E, de repente, quando a luz volta, a força elétrica volta, e você tem um equipamento elétrico em casa que, às vezes, acende primeiro, parece aquela luzinha vermelha primeiro. A luz se revela. Não há como você esconder, diz a Bíblia, uma vela embaixo de alguma coisa. A luz, ela se revela. Deus, um Deus que é santo, Ele se revela. Ele se mostra a nós. Um Deus que é santo. Quando a gente fala de um Deus santo, a gente fala de um Deus que é eterno. Um Deus que Ele é autoexistente. Isso é muito louco. Quando a gente lê Gênesis 1:1, e o Marcos tem falado sobre isso algumas vezes, no princípio, Deus criou. Mas no princípio, Deus. E aí nós temos os universitários que podem falar bem sobre isso, porque hoje já há estudos científicos que dizem que o universo, ele, por ter sido criado, ele foi criado por alguma coisa que já existia. Era pré-existente. Eu compartilhei alguns domingos com os irmãos que já existem comprovações científicas de que em toda a criação há como se houvesse uma assinatura, uma marca, que é a característica de um ser que criou. Deus é autoexistente. Ele sempre existiu e ele não pode ser mudado. Ele não pode mudar, ele não depende de ninguém para ser quem ele é. Deus é santo. E um Deus que é santo, ele é todo poderoso. Ele tem todo o poder. Ele tem um nome que está acima de todo nome. Pensa em alguém muito poderoso. Vocês já pensaram? Fala então alguém muito poderoso. Luciana, ela. Deus é maior do que eu. Uma pessoa muito poderosa, pode dizer os três que estão aí sentados. Minha mãe, verdade. Minha mãe, muito poderosa. Deus é mais poderoso que a mãe de vocês. A sua mãe também, ali atrás, viu? Mãe é tudo, gente, mas Deus é mais do que a gente. Pensa em qualquer pessoa que você possa pensar, em qualquer nome. Deus é um nome que está acima de todo nome, na terra, debaixo da terra, em todo lugar. A Bíblia diz que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Ele é o Senhor. Esse Deus que é todo-poderoso, Ele é santo. Ele é santo, Ele é grande. Como eu disse, Ele é criador e sustentador de todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é aquele Deus grande que nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Não há nada que a gente possa fazer que torne Deus maior do que Ele é. Qualquer tentativa que a gente tiver de falar que Deus é santo ou Deus precisa de algo ainda para ser melhor, isso não funciona. Porque Deus, Ele já é. Deus é santo. E quando a gente então fala de oração, Deus, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Deus é santo em si mesmo. É o ponto de partida da nossa oração. Ele já é santo. Nós não podemos agregar nenhum valor à santidade dele. Mas devemos orar para que o nome dele seja reverenciado, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja honrado, para que o nome dele seja temido por nós, para que o nome dele seja obedecido na nossa vida, para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. E a partir daquilo que o nome dele tem agido na nossa vida, agir na vida das outras pessoas. Essa é a oração. A santidade de Deus precisa ser revelada na nossa vida. A santidade de Deus, que é imutável, que é inacrescentável, ela precisa ser revelada através de mim, em mim. E em mim, eu queria que a gente lesse Levítico 19, versículo 2. Lá no começo, Gênesis, Êxodo, Levítico 19, versículo 2.
dê as seguintes instruções a toda a comunidade de Israel: sejam santos, pois eu, o Senhor seu Deus, sou santo. Então, de trás para frente, Deus é santo. Certo? Não é isso que está escrito no texto? De trás para frente, eu, o Senhor Deus, sou santo. Então, o que vocês têm que fazer? Isso mesmo, todo mundo junto, fica muito legal. Vamos lá, de novo então. Deus, o Senhor, Ele diz, eu sou santo. Então, o que Ele fala para nós que nós devemos ser? Isso, agora melhorou um pouquinho. Não deu para tomar café, né? O pessoal chegou correndo, né? Ficou meio complicado. Depois a gente vai lá e come um pãozinho para ficar mais forte. Mas tem outras possibilidades. 2 Coríntios 7 e o versículo 1. Vamos lá. Continuando. Mateus, Marcos, Lucas, João. 1 Coríntios. 2 Coríntios 7, 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Tornando-nos cada vez mais santos. E Levítico, de novo, 11 e 44. Pois eu sou o Senhor seu Deus. Consagrem-se e sejam santos. Pois eu sou santo. De novo então, eu sou o Senhor seu Deus. Consagrem-se e sejam santos. Pois eu sou santo. Deus é santo. Nós precisamos ser santos. Nós vivemos em época de decadência moral. Vivemos numa época de uma decadência espiritual. Nós vivemos numa época de decadência institucional. A sociedade tem ofendido a Deus a cada dia. Nós temos nos surpreendido com as possibilidades de ofender a santidade de Deus através da vida da sociedade. E com isso, o pecado tem destruído famílias, o pecado tem destruído estruturas, o pecado tem destruído pessoas. A prioridade na vida das pessoas está totalmente invertida. A gente observa que cada vez mais o individualismo tem tomado conta das pessoas. A ganância está sendo o alvo de muitas pessoas. E é por causa disso, é porque as prioridades na vida das pessoas estão invertidas, que nós temos visto tanta miséria, nós temos visto tanta destruição, nós temos visto tanta corrupção, tanto desmando, tanta violência. Os últimos dias são várias as notícias que nos deixam atordoados. Ora é corrupção, ora é uma situação no governo institucional, ora é uma situação nas famílias, filhos matando pais, pais matando filhos. Ora, violência estabelecida, as pessoas têm matado crianças. A semana passada foi uma semana de extrema ansiedade e inquietude na sociedade. As famílias com medo de mandar os filhos para a escola, porque haviam divulgado algumas pessoas sobre massacres coletivos, e alguns aconteceram. E o que isso tem a ver com ser santo? Ser santo quer dizer que nós, tendo convicção de qual é a prioridade, ser santo, porque nosso Deus é santo, isso faz com que as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos relacionamentos, as nossas amizades precisam ser mudadas. Os nossos prazeres precisam ser mudados. E aqui eu deixo um parêntese quando a gente fala sobre isso. Porque eu não estou falando de ser santo como algo que, se eu controlar, então, meus impulsos, eu estou sendo santa. Eu não estou dizendo apenas disso. Não estou dizendo que se você controla a sua língua e você para de falar, de fofocar, significa que você está sendo santo. Não estou dizendo que se você controla a sua sexualidade, você está sendo santo. Eu não estou dizendo que se você não participa de festas da família, porque lá as pessoas vão beber, ou vão cantar músicas que são seculares, por isso você se torna santo. Porque quando a gente pensa dessa forma, a gente começa a reduzir a santidade de Deus a alguns aspectos da nossa vida como pureza.
E é por conta desses entendimentos equivocados que nós vemos muitas pessoas que se isolam do mundo. Vão para mosteiros, e lá eles ficam só entre eles retirados, lendo suas leituras e fazendo as suas canções, porque pensam que, afastados de uma vida em sociedade, totalmente isolados dos prazeres possíveis, eles vão conseguir manter uma santidade. Mas a gente tem observado também, ao longo da história, que, apesar dessas coisas acontecerem, muitas atrocidades já aconteceram, mesmo nesses ambientes. Quando a gente fala de ser santo, a gente está falando de uma santidade que ela é refletida na nossa vida. A pessoa observa que há algo diferente em nós. É uma santidade que ela é gradativa. É dia após dia. São os meus relacionamentos. A Bíblia diz que Deus ama as pessoas. São as minhas formas de agir com as pessoas com quem eu me relaciono. Eu tenho falado muito isso em casa com os meus filhos. A forma que eles tratam uns aos outros. Porque nós, quando maltratamos a pessoa, o nosso próximo, nós estamos maltratando alguém a quem Deus ama profundamente. E nós precisamos ter consciência dessas coisas. Porque a gente viver uma vida sendo santo é a gente ter consciência de intencionalidade em todas as nossas ações. Então é a forma como eu trato meu marido, a forma como eu trato os meus filhos, a forma como irmãos tratam irmãos, a forma como amigos tratam amigos, a forma como eu me conduzo no meu negócio, no meu trabalho, a forma com que eu me relaciono com as responsabilidades que estão sobre mim no meu trabalho. Entender a santidade e a pureza nas minhas atitudes, quando eu tenho a possibilidade de ser honesta e não sou. E quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa que em 1 João, que foi um texto que eu citei, 1 João 1, os primeiros versículos, eles falam de que nós, quando pensamos que podemos ser ou fazer, nós nos enganamos. Nós enganamos a nós mesmos, porque nós mesmos não nos conhecemos inteiramente. Eu não sei você, acho que eu só. Você não, mas eu. Volta e meia eu faço alguma coisa e eu falo assim, caramba, eu fiz isso. Caramba, eu pensei isso. Eu fico horrorizada comigo mesma. Como diz o Marco, eu sei que vocês não, só eu. Eu me surpreendo comigo mesma. Eu não surpreendo a Deus, porque Ele me conhece. Mas ser santo é entender que nós precisamos de alguém que nos justifique. E a Bíblia diz que Jesus já veio e fez isso. Deus é um Deus que é justo, Ele é fiel. A fidelidade de Deus não compactua com a infidelidade, com a justiça, com a injustiça. Deus é justo. Nós somos ainda pecadores. Filhos de Deus que ainda pecam. Mas nós devemos buscar a santidade. Nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos, na nossa vida pessoal. Colocando diante de Deus as nossas dificuldades. É um Deus que nos conhece. A Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo. Então eu preciso buscar a pureza, que é uma característica de um Deus santo. Eu preciso buscar que os cantos escuros da minha vida sejam inundados pela luz, que é o próprio Deus que é santo. E cada vez que eu me aproximo mais da luz, os meus pecados e as minhas máculas vão ficando mais evidentes, porque é assim. Mas é reconhecer, porque a Bíblia diz em 1 João 1,9 que se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar. Porque Deus, quando olha para mim, Ele vê o sacrifício de Jesus na cruz. E é aquilo que nos fez justos. E nós temos os nossos pecados transformados. E nós conseguimos buscar a santificação dia após dia. Uma santificação gradativa em mim. E essa santificação em mim se revela no meu agir, no meu tratar, no meu lidar. 1 Pedro 1, 15 e 16.
Agora, porém, sejam santos em tudo que vocês fizerem, como é santo aquele que os chamou. 16. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Volta ao 15 para mim, por favor. Agora, porém, sejam santos em quê? Em tudo que vocês fizerem. Essa santidade que eu busco, que eu persigo a cada dia, na minha própria vida, na forma de eu agir, na minha postura pessoal, individual, eu busco me santificar no sentido de que eu busco a pureza, eu busco estar mais próxima de Deus, eu busco que a luz do Senhor reflita sobre mim, revele os cantos escuros e as máculas que há em mim. Eu preciso de ser santo naquilo que eu faço, no meu agir. O mundo precisa saber que um Deus é santo e esse Deus agindo na minha vida é aquilo que é refletido para as pessoas. A minha oração tem que ser, Pai, através da minha vida age. Através da minha vida age no meu trabalho. Através da minha vida age no meu trabalho, age na minha casa. Através da minha vida age na sociedade, no mundo corrupto, no mundo perverso. Santificado seja o teu nome. Essa deve ser a nossa oração. A Bíblia diz que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Sal da terra, o sal ele trata de quem a gente é. Luz do mundo trata daquilo que a gente faz. E o que a gente tem feito? Como tem sido a nossa vida? O que nós temos refletido às pessoas? Não basta a gente carregar o nome de Deus no nosso lábio e a gente não expressar isso durante o dia. Não dá para a gente viver como se fosse agente secreto de Deus. Não basta a gente cantar nos domingos, não basta a gente se reunir aos domingos, nos pequenos grupos, e tratar isso como se fosse algo em um fim em si mesmo. Se na segunda, se no dia seguinte, é como se nada daquilo fizesse sentido. Se eu dou um mau testemunho à minha vizinhança, se eu sou uma péssima mãe, uma péssima esposa, se eu sou uma péssima profissional, a nossa vida ela não é desassociada, ela não é fragmentada, irmãos. Quando eu digo, Senhor, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, que a minha vida pessoal santifique o teu nome. E que a minha vida, a transformação do Senhor na minha vida, impacte a vida das pessoas. Santificado seja o teu nome. Nós temos, de fato, priorizado o reino de Deus quando nós não praticamos atos de justiça. Essa deve ser a nossa oração. Pai nosso que estás no céu, o seu nome é santo. O Senhor é santo. E eu só conseguirei transmitir ou expressar santidade nesse mundo se a santidade do Senhor estiver na minha vida. E eu queria que você abrisse para mim, aí atrás, depois projetasse Isaías 6, um texto que eu me lembrei. O texto de Isaías, ele fala muito sobre isso. Isaías 6, 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Os meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então
Um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou os seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Isaías, ele nesse texto, ele está dizendo: eu reconheci que eu sou um homem puro, eu tenho lábios impuros. Porque eu vi o Senhor, aquele que é santo, o Rei dos exércitos. Os meus olhos viram o Senhor. Isaías, quando ele tem consciência disso, ele diz: eu sou impuro. Ai de mim! Porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas a Bíblia diz que então uma brasa foi retirada e houve uma purificação na vida de Isaías. Primeiro, nele. E em seguida, então ele vai e através dele acontece. Porque quem eu enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. O nome do Senhor é santo. A consciência dessa santidade é algo que precisa estar clara para as nossas mentes. Porque isso não muda. Ele é santo. Queira você ou não, Deus é santo. Deus é todo-poderoso. Sempre foi, sempre será. De posse dessa consciência, dessa revelação, nós precisamos reconhecer a impureza que há em nós. Clamarmos ao Senhor que a cada dia nos santifique, transforme a nossa maneira de ser. E a partir daí que as nossas ações elas aconteçam. E as pessoas sejam tocadas e transformadas pela revelação de quem Deus é em mim. É esse o caminho da oração. Senhor, eu sei que o Senhor é santo. E eu sei que eu tenho lábios impuros. Eu sei que eu tenho postura impura. Eu sei que eu ainda peco. Mas, Senhor, é baseado na Tua palavra. É baseado naquilo que o Senhor já fez por causa de mim. Em favor de mim, na verdade. É por causa do Teu sangue, Senhor Jesus, que foi vertido na cruz para que os meus pecados pudessem ser perdoados. Perdoa os meus pecados. Muda a minha maneira de agir, Senhor. Muda aquilo que eu não dou conta. Você sabe o que você não dá conta. Você sabe qual tem sido a sua maior dificuldade hoje? Você sabe qual tem sido a barreira para que você possa cada dia ser mais santo? A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Quando a gente reconhece isso, a gente começa a agir. Quando a gente reconhece isso, a gente começa a impactar a vida das pessoas. Porque a santidade de Deus se revela através de nós. E por que eu tenho falado dessa questão de estar muito junta? Eu ser santa em mim e através de mim. Porque é uma ação que nós precisamos ter consciência de que é diariamente. Nos aproximar de Deus é algo que é diário. E outro texto que me lembro é um texto de quando Moisés subiu ao monte e ele esteve com Deus. E a Bíblia diz que quando ele desce, a face dele brilhava. Ele precisou botar um pano para cobrir o rosto. Com o passar do tempo, a glória foi se esvaindo. A glória foi se esvaindo. A glória foi se esvaindo, mas o pano ficou. Não é algo que você tenha que fazer se estagne. E ao perceber que essa santidade está cada vez mais longe, nós enganamos-nos a nós mesmos e queremos enganar aos outros. A glória não, ela está se esvaindo, mas o pano fica para que as pessoas pensem que eu sou algo que eu não sou.
é a cada dia tirar os véus, buscar a santificação e buscar, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome na minha vida, santificado seja o teu nome aonde eu estou, aonde eu me relaciono, que o teu nome seja santificado, seja glorificado através daquilo que o Senhor tem confiado a mim. Essa deve ser a nossa oração, essa deve ser a nossa forma de caminhar. E eu não sei como é que você tem vivido até aqui. Como eu disse, eu não sei exatamente o que você tem passado, qual tem sido a sua grande dificuldade. Mas ainda assim, o nosso Deus, que é santo, Ele quer nos transformar. E nós temos a oportunidade, nessa manhã, de pedir ao Senhor que nos transforme, que mude aquilo que é preciso ser mudado. E eu queria que você se juntasse, então, com mais 2 pessoas. De preferência com pessoas que você não conhece tão profundamente. E que você tenha a oportunidade de orar pelo seu irmão. Alguém com quem você não se relaciona muito. É isso mesmo. O importante é que a gente faça isso porque nós queremos interceder uns pelos outros. A oração é: Senhor, santifica o teu nome na vida do meu irmão. Santifica o teu nome na vida da minha irmã. Sabe, se quiser também, pode abrir aí, faz uma rodinha, né? Faz uma rodinha, um de frente para o outro. Isso aqui, Rodrigo, fica aqui, ó. Fica com o Uri, isso. Vitória, chama a Daça para você ir e leva Vitória, Daça, Cris aí. Mara, vem aqui ficar com... Chama a Michelle, vai lá, Lu, fica com Michelle lá, ó. Michelle e Mara. Isso. Chama... Rouba... Ô, Davi, rouba o Leandro aí, vem aqui na frente, que fica aqui com o Uri, com o Abner. Isso. Abner, meu brother. Você pode fazer uma rodinha, não precisa ficar sentadinho direitinho. Isso. Começa a interceder. Senhor, glorifica o teu nome na vida do meu irmão. Glorifica o teu nome na vida da minha irmã. Pergunta o nome dele. Ora por ele. Não é orar assim. Qual o seu nome? Fala, Senhor Deus, abençoa a vida do meu irmão. Isso. Começa a interceder. Seja intencional. Isso, interceda a Deus, fala, Senhor, usa a vida dele, deixa ele experimentar da tua santidade, se revela a ele, Senhor, se revela a ela, porque é incrível como pessoas vivem dentro de igrejas e não tem revelação da santidade de Deus, entram e saem dentro de igrejas e comunidades e não experimentam essa santidade. A santidade de Deus não constrange, a santidade de Deus não confronta amorosamente. Interceda, 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 Jesus, revela a tua santidade, Senhor.
queria compartilhar com os irmãos uma experiência muito legal que eu tive essa semana com a oração, a partir do primeiro sermão, né, dessa série. Eu participo de um clube do livro todos os dias, de 6 a 7. Aí eu acordo às 5h30, 5h40. Esses 20 minutinhos é o suficiente para eu lavar o meu rosto, fazer um café, já estar preparada ali para estar na frente do computador. E aí, quando eu acordava, eu olhava para a janela e falava assim: graças a Deus, graças, Senhor, por mais um dia. Era tudo que eu falava. E por vezes, na maioria das vezes, depois que eu dava bom dia para o meu time, a partir das 7, aí já começava. Alguns fazendo perguntas, tirando dúvida, ou pedindo orientação, ou pedindo a resposta para alguma coisa que eu não respondia no dia anterior, e por aí ia. E aí eu me percebia não tendo uma consciência desse momento de oração, e nem de devocional. E fazer as coisas na hora que eu queria e quando podia. Só que esse podia, às vezes, ele já estava no decorrer do dia, e com cansaço, e com a vista já cansada, que de noite eu não estou conseguindo ler nada. E aí, o pastor falou uma coisa que eu estava assim, eu estava sentada, e eu estava até meio sonolenta, que quando isso aqui está muito silencioso dá sono, sabe? Aí o pastor falou uma coisa que parecia assim uma flecha do cupido, assim, sabe? Puf! E eu comecei a chorar. Eu nem sei se ele viu isso, mas eu comecei a chorar. Porque ele falou uma coisa assim: quando você acorda, ou melhor, quando você está se preparando para dormir, durma com aquela expectativa de que ao acordar você vai encontrar aquele que é dono de tudo isso. Aquele que deu o maná para o povo quando estava no deserto, aquele que abriu as águas. Aí eu comecei assim a me lembrar de alguns textos na Bíblia que mostra a grandiosidade do nosso Deus. E essa semana, todos os dias, eu venho me encontrando com esse Deus. E eu acordo numa alegria que eu falo assim: meu Deus, eu estou falando agora como se tivesse marcado uma audiência com Todo-Poderoso. Só que ele me chama de filha. Não é também aquela coisa assim, aquela reverência. Eu não tenho me sentido obrigada a orar. Eu senti diferente por causa dessa palavra que o Senhor trouxe, pastor. Foi diferente. A forma como você colocou foi diferente. E conversou com as minhas emoções. E toda disposição, ela é precedida de uma visão. Qual é a visão que você tem tido a respeito de Deus enquanto seu Pai? Enquanto quem Ele é, enquanto a sua santidade. Então, essa visão de quem é o nosso Deus, ela materializa, ela provoca a sua disposição. É isso. Ontem, na nossa reunião de liderança de pequenos grupos, nós tivemos uma frase assim. Nós falávamos assim: está acontecendo. Só faz sentido para a gente plantar igreja se pessoas forem alcançadas por essa intimidade com Deus que planta igrejas. Isso aqui não é o fim em si mesmo. Reunir, cantar, ter esse trabalho todo e tudo mais, não é o fim. Por isso que a gente tem entendimento nessa comunidade que o nosso culto é um encontro dos discípulos. O encontro dos discípulos é encontrar com o Senhor que discipula, que santifica. Então o nosso culto só faz sentido se nós vivermos essa experiência que a Lua citou e que tantos outros irmãos estão tendo. A experiência de saber que Deus é de fato tudo isso, mas Ele é o nosso Pai.
Ele é o nosso Pai. Feche seus olhos, vamos orar. O que Deus falou com você? O que Deus falou com você hoje? O que Ele falou com você hoje? Tenta lembrar aquilo que o Espírito Santo aqueceu seu coração durante essa manhã. O que Ele falou com você hoje? Não deixa essa palavra se perder, não. Não deixa ela cair no chão pedregoso, no chão. Não deixa ela se perder. Lembra agora. O que Ele falou com você. E agora que você lembrou, o que você vai fazer com o que Ele falou com você? Qual será a sua atitude prática essa semana? Deus falou com a Lu, ela disse, eu vou orar, eu vou mudar meu comportamento. E aí Deus começou a levar ela para esse lugar de oração. Se Deus falou algo com você, o que você vai fazer de prático quando você sair daqui? Algo prático. Não fale 10, 15, 20 coisas. Uma coisa só, dê um passo. Grave isso. Eu vou fazer a oração. Enquanto você está com seus olhos fechados, depois eu vou chamar a Lu. A Lu quer nos dirigir aqui no momento de gratidão a Deus pela vida de uma irmã nossa. Feche seus olhos aí. Pai, nós ouvimos tantas coisas da nossa história a respeito da sua santidade, que em vez de nos levar para perto do Senhor, nos levava para longe. Porque nós aprendemos sobre santidade, mas não aprendemos tantas e tantas vezes sobre graça. E hoje a gente está tendo a revelação da Tua palavra, que de fato o Senhor é puro, santo, reto. O Senhor é luz de luzes. Não há variação, não há erro, não há mancha, mácula em quem Tu és. Mas ao mesmo tempo também nos é revelado que há um caminho para que a gente se achegue ao Senhor. E a Tua santidade, assim como Atenaz foi sobre a vida do profeta, ela também venha sobre nós e nos santifique. Que ela também nos transforme como filhos de Deus que ainda pecam em algumas áreas. Como filhos de Deus que também vão sendo santificados de glória em glória. Nessa manhã há um convite a nós: santificado seja o teu nome. Há um convite também para nós, como na semana passada nós fomos convidados a ir encontrar com esse Pai. Hoje nós estamos sendo convidados a ir encontrar com a santidade desse Deus. Nos encontrar com a sua santidade. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor nos leve. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor nos ajude. Pai, eu oro por pessoas aqui que desistiram de caminhar com Jesus, porque olharam para essa santidade como algo inatingível, incapazes de chegar a ela. Como se houvesse, não, eu não vou conseguir, então eu vou desistir. Pai, eu oro por cada pessoa que de alguma forma está pensando sobre isso, de não querer se aproximar do Senhor, porque não consegue vencer pecados, limitações espirituais, inclinações carnais. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, pedindo que o Senhor comunique esperança aos corações. Sim, é possível. Sim, você consegue. O Senhor pode te santificar por dentro. O Senhor pode mudar os seus amores. O Senhor pode santificar suas paixões.
O Senhor pode santificar você de dentro para fora. E o Senhor pode te usar como um símbolo da santidade de Deus na terra. Por isso, Senhor, nos usa a todos nós. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. E, para mim, estava falando comigo, queria chamar a Cláudia aqui. Cláudia fez aniversário ontem. Nós estamos felizes pela vida dela, nós somos gratos ao Senhor pela vida dela. Ela tem estado conosco nos últimos domingos, é mãe de Carol, sogra de Alfredo. E já é uma conhecida nossa de um pouquinho tempo, né? Porque nós somos jovens, né? Mas ela ficou mais jovem ontem. E eu queria chamar as irmãs, porque aqui a gente, nessa comunidade, graças a Deus, a gente gosta de pegar, né, uns nos outros. Eu queria chamar as mulheres, para que vocês pudessem vir aqui abraçar a Cláudia, nós vamos orar por ela. É bom que elas vêm rápido, eu fico feliz que elas vêm rápido, são rápidas. Né? Abracem a Cláudia aqui, gente. Ela se sinta abraçada, amada por vocês. Vocês podem ficar aqui que nós vamos orar por ela juntas, abraçadas aí, num grande abraço coletivo. Nós vamos orar por ela. E vamos fechar os olhos, os homens também que estão aí, estenda suas mãos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela vida de Cláudia, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por mais um ano que o Senhor concede à tua filha, por mais uma oportunidade que ela tem de a cada dia ser mais santificada pela presença do Senhor na vida dela. E essa é a nossa oração, que nesse novo ano da vida dela, cada dia ela possa estar mais e mais parecida com o Senhor. Que a cada dia ela possa estar sendo santificada dia após dia. Que a cada dia a luz do Senhor venha sobre ela e esteja transbordando através dela, Senhor. Que ela possa ser cheia do Senhor para assim abençoar a vida de tantas outras pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, usa tua filha nesse novo ano, Senhor. Essa é a nossa oração como igreja. Nós te louvamos pela vida dela e já te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor há de fazer ainda nos próximos dias. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, alegria. E parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém! Parabéns! Viva Cláudia! Amém! Deus abençoe vocês, irmãos.